A plenitude é a minha morte. Eu preguei isso lá no Rio Grande do Sul. Vocês já repararam? Esse aqui eu acho que eu não falei isso para vocês não viram isso. Vou te falar de 6 mortes aqui para você. A primeira morte, Satanás matou você no Jardim do Éden. Quando ele deu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3:5. Quando a serpente fez uma sugestão. Sugeriu e pôs uma dúvida em Eva. Então você entende que o que combate a fé é a dúvida. Porque a serpente, ela usou a própria palavra de Deus para distorcer e criar uma dúvida em Eva. Ela falou, não foi bem assim que Deus falou. Então você vê que o pecado, ele vem sempre com umas sugestões para você e te põe uma dúvida. Faz você duvidar das coisas. Então, uma das maiores táticas do diabo para lutar contra um ser humano é colocar dúvida na sua fé. Dúvida que Deus é bom. Dúvida que Deus existe. Dúvida dos caminhos de Deus. Dúvida da sua vida. Dúvida se você está com a pessoa certa. Dúvida de tudo. Reparou que o maior dilema do ser humano é a dúvida? Dúvida se quer viver ou não quer viver? Sempre dúvida, 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 dúvida. É verdade ou não é? Isso é um perigo. Porque caminhamos por fé, não por vista. Então significa não caminho segundo a minha razão, ou pelas condições que a minha carne ou o mundo me ensina ou me mostra. Eu vou além disso. Eu caminho pela certeza, confiança, determinação. Então, o caminho da fé é um caminho de confiança, determinação. Amém, amém? Então você já entende. Quando o diabo está te sugerindo dúvida, quando você começa a duvidar, tome cuidado. Porque o inimigo quer fazer você pecar. Você duvida se Deus, será que Deus tem uma grande obra na vida? Como é que Deus pode escolher alguém como eu? Cheio de pecado, fraco, falho. É verdade ou não é? A gente duvida todo o tempo. Mas você tem que sair da dimensão da dúvida. Entrar e viver na dimensão da confiança. Da glória a Jesus. Abre Romanos 5:5 e verifique como a confiança é gerada em vocês. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo ortogou. Avança um versículo. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios, quando éramos fracos. Avança. Avança. Ok. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos em... Então, segure e analise um pouco essa palavra. Eu vou seguir conforme eu estou recebendo algo aqui. Deus comprovou o amor por vocês. Quando você estava ainda fraco no pecado. Quando você estava perdido. Ele já proveu tudo para você. Então você entende o que está falando ali. A comprovação que Deus te ama é pelo fato que Jesus já morreu por você antes de você ter nascido. Você entende? E Paulo diz, quando nós ainda éramos pecadores, estávamos debaixo do jugo do pecado. Se continuarmos, nós vamos chegar nesse versículo, até o versículo 17, 18. Deus, ao seu tempo, enviou o seu Filho quando ainda estávamos mortos em nossos pecados. Quanto mais agora, justificado por sua graça, como não nos daria com Ele todas as coisas? Como não? Como duvidar desse amor? E por que duvidamos? Duvidamos quando nós estamos enfrentando a grande enfermidade da carne do homem, que ela não foi removida na cruz. Todas as enfermidades humanas Jesus curou, menos uma, chamada fraqueza da carne. Por isso que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Coloca lá, versículo 14. Portanto, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Avança.
Avança. Avança. Volta o versículo. Ok. Aí. Pois não recebeste um espírito que vos escraviza para andar de uma vez mais atemorizado, com medo, com dúvida, com engano, mas recebeste o espírito que vos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Avança agora. Aleluia. O próprio Espírito testemunha que nosso espírito somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus? Avança. Ok. Também somos herdeiros e cordeiro com Cristo. E se realmente participamos do seu sofrimento, para que da mesma maneira venhamos participar da sua glória. Ok, agora vai no versículo para mim 26. Desse mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Fala, não sabemos como orar. Fala, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Então, essa é a tua grande enfermidade. E por causa da fraqueza que você duvida. Então, quando nós batemos de frente com a fraqueza da carne, a dúvida vem. Mas você vai aprender a vencer a fraqueza da sua carne. Você tem que entender que a fraqueza ela foi feita para ser vencida, porque o Espírito te auxilia exatamente na sua fraqueza. Para te fortalecer. Por isso que Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu forte poder. Efésios 6:10. Coloca Efésios 6:10. Vamos ver Efésios 6:10. E vamos ver, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a única maneira de nós vencermos a fraqueza da carne é continuar buscando e se fortalecendo no Senhor. O que significa se fortalecer no Senhor? Há momento que você está se fortalecendo pelas suas próprias convicções humanas. Pô, eu vou ser doutor, eu vou ser médico, eu penso bem, eu penso forte pela sua própria força. Então você anda às vezes na força do seu próprio braço. Então às vezes as pessoas se fortalecem em suas próprias convicções. Mas quando ela começa a encarar o seu próprio pecado, a sua fraqueza, ela começa a duvidar de si mesma. Mas a maneira de encarar a nossa própria fraqueza, nosso próprio pecado, é olhando no Senhor. Ele proveu a força, Ele proveu o escape para o seu pecado. Ele proveu o escape para a sua fraqueza. Você tem que crer nisso. Quem está comigo, dá glória a Jesus. Fala, me fortaleça no Senhor. A primeira morte que você passou foi aquela morte que Satanás impôs contra você. A morte original, o pecado original. A morte que veio por intermédio do, fala, pecado. Desliga aqui para mim rapidinho esse ar aqui para mim aqui. Desliga para mim aqui esse ar. Deixa gravando aí, tá? Tá gravando, culto? Tá gravando direitinho? Ok. A morte que Satanás se matou. Fala, a primeira morte que eu passei? Fala, Satanás me matou. Ok. A segunda morte que você passou foi quando Jesus matou você para o pecado. Paulo diz, Romanos 6,6, nós estamos mortos para o pecado. Fala, estamos mortos para o pecado. Pois conhecemos que a nossa velha humanidade de Adão foi crucificado com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais viéssemos servir o pecado. E Paulo vai dizendo, se nós estamos mortos para o pecado, como nós vamos viver nele? Nós não podemos mais. É uma questão de uma substituição de mentalidade que você está passando. A grande guerra que enfrentamos é porque na cruz não foi provido para você o novo nascimento na alma nem na carne. Na cruz foi provido para você uma outra morte para você, uma morte para a sua carne. Então escute o que eu vou te ensinar. Escute o que eu vou te ensinar. Então, a primeira morte, o diabo matou você no pecado. A segunda morte, Jesus matou você para o pecado. Agora, a terceira morte, que ela é muito difícil, é aquela que você tem que matar o velho pecado, o velho homem. Agora você tem que se matar. Um foi o diabo, outro foi Jesus, agora é você, agora é contigo. E essa é o que Paulo diz, crucificai a velha humanidade, despir do velho homem e se revestir do novo homem, que segundo o conhecimento de Deus se renova para a justiça, a verdade e a bondade. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 20 em diante. Fala, agora eu preciso me matar. Fala, eu preciso me matar. Por isso que ele mandou você pegar a cruz e seguir ele para a cruz, para o Gólgota, para a colina.
Então, essa morte, chamada a velha humanidade, a grande fraqueza da sua carne, que é o seu velho homem, é a sua imagem que Satanás roubou de você. Eu vou te ensinar isso aqui agora. Existe uma imagem sua que foi clonada na dimensão da alma e uma imagem sua que você tem um clone na dimensão do espírito. Você tem a sua contraparte espiritual sentada com Cristo exatamente nesse exato momento. Efésios 2,6, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares altos em Cristo Jesus. E Paulo diz para vocês, despi do velho homem, livro de Colossenses capítulo 3, versículo 3, despi do velho homem. Ele fala que a nossa vida está escondida em Cristo, olha lá, pois morreste e agora a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora avança. Olha lá, quando Cristo, que a vossa vida for manifestada, também vós vos manifestarei com Ele em glória. Avança. Olha lá, fazer então morrer tudo que pertence à natureza terrena. Então fala, eu tenho que fazer morrer a minha velha natureza. Fala, eu tenho que me matar. Você entende isso? Ele falou para você pegar a tua cruz e seguir o caminho dele. E o caminho da cruz é um caminho de morte. Então, para o corpo e para a velha natureza, nós temos que passar uma morte para a velha natureza. Esta é a porta de entrada para a dimensão do reino. É a morte para si mesmo. É onde você decide viver para Cristo. É o que Paulo diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Coloca para mim. Depois voltamos para o Colossenses 3,6. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses capítulo 3, versículo 6. E por causa dessas frases, avança. Ok, avança. Ele fala dos velhos hábitos, da imoralidade, da difamação, da maldade, da palavra indecente de falar. É despir do velho homem. Isso é se matar. Fala, isso é se matar. É se despir do velho homem. Fala, eu morro para as obras da carne. Fala, para o velho homem. Vocês estão me entendendo? Fala amém. É sério, vocês estão me entendendo? Fala amém. Ok. Avança, continua avançando. Olha lá. E não mentais nos outros, mas o despir do velho com suas atitudes. Despediste do velho homem com as suas atitudes. Avança. E vos revestiste do novo, revestistes do velho, do novo, que vos se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o velho homem está na dimensão do sangue e da carne, chamado a dimensão de alma, a velha natureza caída. O novo homem está na dimensão do espírito, segundo a imagem daquele que nos criou. Nascemos de novo no espírito e herdamos a sua imagem. Fala, é a imagem dele. Então, olha agora. É uma coisa muito crônica isso aqui, muito profunda. E escute. Satanás, ele usurpa o seu direito de viver, te roubando a vida que Deus te deu. Como? Através do pecado. Então o pecado é uma porta. O pecado é um transporte de morte, de roubo e de destruição. Essas são as três obras que o diabo vem fazer: matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a sua vida. Como é que ele rouba a sua vida? Vivendo no seu lugar. Jesus falou para os fariseus assim: vocês têm por pai o diabo, e o desejo de vocês é satisfazer a vontade dele. Então, o diabo quer que você satisfaça a vontade dele. Então, quando você obedece à vontade do diabo, você está vivendo, perdendo a sua vida, obedecendo a vida dele. Ele quer viver no seu lugar. Mesmo que você perceba ou não. Ele quer usurpar a sua vida. Ele quer sugar, ele quer clonar a sua alma. Agora escute isso aqui que é muito profundo. Eu tive muita experiência na minha vida, nas fases que eu fui passando, e hoje eu vivo uma dimensão do reino que eu não... Você acha que parece que a gente vive nesse mundo aqui, né? Parece que a gente vive nesse mundo, parece que eu estou aqui, mas eu vivo mais fora desse mundo que você possa imaginar. Então,
eu consigo ver coisas que, humanamente, nós não teríamos jamais uma condição de ensinar isso se não fosse do reino do Espírito, eu estivesse vivendo lá para poder ensinar essas coisas que eu vou falar para vocês aqui, um pouquinho para vocês. Então, eu estou te ensinando o caminho certo, o caminho pleno, o caminho real. Ele é verdadeiro. Te custa a sua vida. Então, para você tomar posse da imagem celestial, do teu homem celestial, você tem que abnegar o velho homem. É uma substituição de vidas. Entrega aqui e recebe aqui. Por isso que ele fala, despir. Observa, eu estou com uma blusa por baixo, eu tenho essa outra blusa aqui, eu tenho essa calça. Ok, posso colocar meu terno por cima. Paulo fala assim, para você se revestir. Então, tu já está vestido de uma dimensão. Você já nasceu de novo, então há uma parte em você que já foi dada, que está no seu espírito. Você já recebeu uma veste. Você já recebeu algo. Agora ele fala para você, se revista do novo homem. Ou seja, eu estou vestido, eu vou colocar mais uma peça por cima. E vou colocando essas camadas. Eu vou continuar me revestindo do meu novo homem. Eu vou continuar lutando para a minha regeneração e a minha transformação e a minha transfiguração. Quando eu falo transfiguração, eu estou numa dimensão de transfiguração muito profunda. Isso é muito profundo. Deus tem me dado a graça de levar as pessoas para esse reino, para essas dimensões. Eu tive uma experiência ontem muito sinistra com isso. Muito profunda. Eu vi como se eu estivesse ministrando a vocês, vocês estavam tudo comigo no monte. Meus discípulos todinho, com o cajado na mão. Esses rungidos, grunhidos de águia, leão que sai dentro de mim, parece que não é, mas é. Eu não tinha isso. Quando eu fui levado aos céus, fui batizado no reino do fogo, eu herdei isso. Abriu-se uma nova dimensão dentro de mim. Isso se tornou muito forte. Só que eu não tinha noção aonde isso iria me levar. Aí o Senhor falou assim, agora você recebeu uma autoridade. Isso está me custando muito na terra. Por isso que eu marquei esse encontro agora, que eu vou soltar algo para vocês. E mês que vem, eu já desço para cá. Uma das maiores temporadas de vocês comigo. É poucos dias, mas vai ser muito profundo essa temporada curta. Eu vou levar vocês 3 dias, meus discípulos e os membros que estão dando fruto, que querem isso na vida. Vocês vão subir durante 3 dias comigo no monte. Vocês vão ficar lá em cima. Nós vamos decidir lá, para cá, vamos comer lá e vamos comer aqui juntos. Aqui, vocês vão ficar 3 dias juntos, dormindo junto. Lógico que as mulheres vão ficar na casa, os homens vão ficar no templo comigo, etc. Nós vamos fazer cultos, ministrações, jejum específico. Nós vamos ministrar um encontro de sedento para o avivamento aqui dentro de novo. Sem inscrição, sem nada. Não é uma conferência. É um encontro. Amém? Então, a única coisa que a gente pediu, 1 quilo de alimento não perecível, para ter mais condição de abençoar as pessoas que necessitam, que às vezes precisam de uma ajuda. Amém, amém? É para isso. Se não tiver, venha normal. É aberto ao público. Porém, tem inscrição, porque temos poucos lugares aqui dentro. Amém? Eu quero fazer até um teste. Eu acho que eu vou deixar essa inscrição para ver o que vai dar. Se vocês quiserem, eu faço um teste. Amém, amém? Eu vou fazer um teste com vocês. Já vou deixar compradas as cadeiras e colocar lá na rua, lá. Amém? Aqui dentro do salão. E aí vou pregando aqui e vou lá para a rua. Vou pregar lá e vou andando tudo. Vou voltando para cá. Eu sou assim, sou doido e faço mesmo. E acabou. Amém, amém? É isso, esse negócio aí. Então, eu quero te falar uma coisa para vocês. Vamos ver onde Deus vai me levar nessa palavra curta com vocês aqui. Aí naquela dimensão, eu vi até meu irmão. Deus estava fazendo um trabalho lindo da vida do meu irmão Renato. Eu vi o Bispo Douglas, eu vi você, eu vi vários. Nós estávamos num alto monte, e parecia aqueles lugares que tem aqueles pinheiros grandes, sabe? Bonito, aqueles montes de pinheiros. Só que tinha uma plataforma aqui, que a gente estava como se fosse dentro de um vale num monte. E tinha uma parte mais alta aqui. Eu começava a ensinar vocês e ativar a geração naquilo que eu recebi. E a primeira pessoa que eu comecei na terra isso foi o Bispo Douglas. Ele recebeu lá em Rio Grande do Sul isso. Foi ou não foi? É diferente, não é?
de tudo. Ó, ele já viveu muito poder, muita glória. Vou fazer uma pergunta para ele, para vocês poderem entender o que eu estou tentando dizer para vocês. Você não está conseguindo enxergar ainda aqui. Você não está prestando atenção ainda. Amém, amém? Foi, não foi? Incomparável, apóstolo. Parece que está tocando na própria natureza mesmo. Não se compara com nada. Se compara com nada. É outra força. Outra força. Ok. Algum dia Deus tinha falado para mim, ministra isso nele. Eu falei assim, isso me custa muito. Eu compartilhar isso com alguém. Porque eu custei muitos anos da minha vida para subir ali. Se eu convide ele. Eu puxei ele. Ele recebeu o batismo. É um outro batismo. Existem dimensões no reino de Deus que para você ter isso, você vai morrer. Não adianta. Os desertos que Deus vai levar vocês são específicos para gerar algo em você único, que depois não vai existir outra estação igual aquela. Existe um tempo determinado para cada coisa. Ó, o tempo que eu deixei vocês no Nordeste foi específico para Deus gerar algo e fazer algo com vocês como casais recém-casados. Para Deus proteger vocês lá, vocês viviam um testemunho lá. E uma vez que você viveu um testemunho e sacrificou algo para Cristo, sabe o que significa agora? Quer ouvir? Você quer ouvir? Quer ouvir? Os anos e as horas que eu passei orando na minha juventude no monte. Vamos supor, os 14 anos ali. Eu tenho 14 anos de casado com a Monique. Inclusive, estou fazendo 14 anos hoje com ela. Tem uma fotinha, tem que publicar, hein? Então, hoje a gente está fazendo 14 anos de casado. Houve um mistério na minha vida com a vida dela. Porque quando eu conheci ela na igreja, olhei para ela, ela era mais esquisita, mais magra e mais esquisita das meninas. Mas alguma coisa me atraiu para ela. Não, ela é linda, lógico que ela é linda. É linda, é linda. Mas ela, naquela época ela era bem esquisita. Não, mas naquela época eu achava ela muito linda também. Eu era muito feio, eu era muito esquisito. Não sei que ela viu em mim, cara. Acho que a unção tampava algumas coisas com o dia. Aí eu olhei ela. Aí eu falei assim, ela. Só que aconteceu uma coisa esquisita e muito boa. E eu vou contar um segredo. Porque quando eu conheci a Monique, foi um estreito para ela. Sabe qual foi o grande dilema dela? E ainda a sorte dela ainda? Quer ouvir ou não quer? Outro dia eu falo para vocês, sou muito curioso, cara. Nunca vi um povo tão curioso, fofoqueiro, cara. Aí... Eu vou falar isso por causa de uma coisa que vai acontecer com vocês aí. Amém? Porque o Senhor só foi me falar isso depois de tantos anos da minha vida que eu entendi. Porque eu conheci ela deu muita sorte. Ela deu muita sorte. Me deu essa dúvida. Eu conheci exatamente quando eu estava no meu ponto ápice do meu primeiro amor por Deus. Naquele ponto, eu estava no ponto mais violento do meu amor por Deus naquela época. E eu conheci ela. Eu conheci ela exatamente quando eu estava no meu primeiro amor por Deus, na minha paixão por Deus. Então, dentro disso, abriu-se uma janela que ela entrou nesse amor que eu estava por Deus. Eu transferi algo espiritual. Eu amei primeiro ela espiritualmente. Então, eu não tive um namoro comum. Assim, o meu namoro dela foi muito estranho, muita guerra, muita luta, muito sofrimento. Muito sofrimento. Mas foi muito bom. Só que foi uma coisa muito espiritual. Por quê? Porque naquela época, eu era totalmente entregue a Deus. Eu me entreguei muito cedo. Então foi aquela junção do meu primeiro amor profundo por Deus, e Deus falou assim, ela, a tua esposa, você vai casar. Então eu casei com a Monique no primeiro amor com Deus. Você consegue entender isso? O que era a minha vida? Você imagina eu casado com ela no primeiro amor, levando de bicicletinha de madrugada para o monte.
está conseguindo entender o que eu estou falando? Então, naquele primeiro amor que eu casei com ela, aconteceu uma coisa. Eu não tinha medo de sacrificar nada, não tinha medo de nada. Então, eu casei jovem, eu acabei meu colegial, me formei e já casei logo em seguida. Me formei em dezembro, em janeiro, estava casado com ela. No civil. Aí, hoje, nessa data, exatamente de hoje, nós casamos no religioso. Então, o que aconteceu na sua vida? É que Deus me pegou de uma forma que eu não tive escapatória. Eu estava tão apaixonado por Deus, tão imerso em Deus, que eu obedecia de forma radical. E puxava ela junto comigo. Então, não tinha medo, eu não tinha dúvida. Eu tinha uma entrega absoluta a Deus. Então, conseguimos viver a parte da juventude. Ela pegou minha parte de jovem, 17 anos me conheceu, né? Dali em diante, pegamos todo aquele percurso. Todo o percurso da juventude, a fase até os 20, dos 20 até os 30, e agora caminhando para os 40 depois, né? Estamos no rumo dos 40. Então, o que acontece? Você imagina como não foi uma construção que Deus fez na minha vida para a gente suportar estar junto até hoje. Então, toda vez, ela dá uma sorte danada com isso que eu vou falar agora, dá uma sorte danada. Ela dá uma sorte, cara. Eu já falei para ela, tu é muito sortuda, cara. Eu tô brincando aqui. Agora eu vou te contar um segredo, ó, tá, só de eu falar, tá ardendo, tô sentindo. Nossa, não dá nem para falar. É sinistro que eu tô sentindo aqui da dimensão do coração. Toda vez que Deus me pega para renovar o primeiro amor em mim, ela dá sorte. Porque Deus me pegou, me traz para a minha raiz de novo. O meu 17, eu volto para aquela dimensão, fico como se fosse aquele menino. Você está me entendendo isso aqui que eu estou falando para você? Talvez você não entenda completamente o que eu estou dizendo, mas é profundo, é na natureza espiritual. E Deus me conservou essas dimensões paralelas durante anos. Elas caminham junto comigo. Agora você imagina. Calma aí, que você não está entendendo. Você não está entendendo. Você vai entender. Agora você consegue imaginar o elo que é isso? A força que é isso? A misericórdia de Deus na minha vida para me proteger hoje que eu tenho? E conseguir estar onde eu estou hoje? E por que eu estou com ela até o dia de hoje? Eu conseguimos vencer até hoje? Porque foi um selo profundo. Pá! Então, qual é a grande sorte nossa? Nossa, digo nossa, eu brinco falando dela, mas nossa, minha. É porque ela se intrometeu no meu relacionamento com Deus. Ela casou junto com Deus comigo. Foi junto, sabe o que é junto? Então, toda vez que Deus me renova todas aquelas memórias e aqueles sentimentos, o que acontece? Ela entra. Porque eu não tenho imagem do meu primeiro amor com Deus sem ela. E os momentos mais profundos que eu vivi na minha vida, olha só, foi exatamente com ela do meu lado. Ela não sabia disso, ela está sabendo. Está sentindo agora. Essa é uma declaração de amor, mas está falando que é isso aí. Amém? 14 anos, né? Isso é profundo, um ciclo de 7. Mais um ciclo de 7, então vai acontecer alguma coisa forte na terra, hein? Caraca, o que vai acontecer, Jesus? Então, existe um mistério. E o mistério é profundo. Então, toda vez que eu pensava fugir dela, desde a minha juventude, eu pensava fugir dela, o anjo me pegava. E Deus falava profundamente comigo. Eu te entreguei a ela, você vai casar com ela, por causa do meu chamado na tua vida. E começou a bater na tecla. Pá. Sempre aquela mesma tecla batendo. Então, quando Deus me cativa, eu não tenho outra visão dentro de mim. É simultâneo, só que Deus falou para mim esse tempo agora sobre isso. Eu não tinha visto, eu não sabia, não tinha conectado isso na minha cabeça. Mas eu falei assim, toda época que tu me renova, o teu amor, o primeiro amor, me chama, me puxa meu amor por ela. Algo se renova com ela.
vem alguma coisa me protegendo ali. Então, tudo que Deus faz é perfeito. E você tem que saber que os momentos que Deus também coloca uma pessoa na tua vida, que você vai casar, eles são momentos chaves, significados, selos, dimensões que se cruzam. Dimensões que se cruzam, sério. Isso não sai mais da tua vida, nunca mais sai da tua vida. Por isso que é muito bom quando um jovem, ele encontra uma jovem no seu amor por Jesus Cristo. Você quer ver uma coisa? Cadê aquele jovem da igreja, o Samuel e a menina que casaram cedo? Cadê a esposa? Você tem quantos anos? 23 agora? Você tem quanto? 19? Ah, é mais velho que tu? Ah, pelo menos tem mais alto que eu. Vocês casaram com quantos anos? Vai fazer um ano? Então tu casou com 18 praticamente. 18 anos. Ó, você viu? Entre 17 para 18. Elas lá do início. Tamires hoje está em São Paulo, prosperando, está uma benção. Hoje, dirigindo toda a editora, está tudo na mão dela. Ela casou aqui dentro com o Rafael, com o pastor Rafael. Hoje é pastora e pastor. A Sara, com o Bruno, já vai ter filhinho. E elas começaram lá atrás. Todas as meninas ficaram debaixo de uma obediência. Tudo por causa de um selo. E Deus casou. E o Senhor me revelou o casamento da Sara, me levou em espírito. Eu assinava junto com ela o documento. Como se eu entregasse para ela. Falei, toma aqui seu casamento. Deus me levou com aquele rapaz, o Bruno. Vocês estão me entendendo? O diácono Bruno. Então, é porque casou no Senhor. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Não sei, mas foi algo que está sendo falado nessa dimensão com pessoas aqui dentro. Então, jovens e pessoas, você não pode errar com a pessoa que você vai casar. Não pode. O Quebrão esperou, né? A gente achou que ele seria eunuco. Mas ele eu quase que eu consagro ele como eunuco. Porque meu filho estava passando, eu falei, você está ficando velho, mano, vamos orar esse negócio aí. Vamos fazer alguma coisa, né? Tem que empurrar. Tá bom, mas ele ficou esperando, parou, ele passou os ventos dele, passou. Ele passou os ventos, foi passando. Aí ele chegou aqui. Aí casou com a irmã gêmea dele, olha lá, a irmã gêmea. E eles se parecem, você vê isso? Há uma unidade dentro deles. Porque ele era o varão dela. E quando ela chegou, olhou para ele e falou assim, ele é meu varão. E ela encantou, você é meu varão. Casou. O teu filhinho agora, o Elias, está ali.
Você está me entendendo? Tudo está paralelo. Então, para quem não casou ainda, ok? Corra quanto tempo, porque o Armagedon está chegando. Não vai dar mais tempo, não. Já estou avisando, mas eu estou chegando. Eu vou orar. Ainda bom, ó, aquele portal fechou, vou ter que abrir de novo de casamento aqui. Ficamos 1 ano casando o povo dentro da igreja. Nunca vi tanto casamento numa igreja como foi aqui. E que esse portal se abre de novo aqui agora. Senhor, dá-lhes graça que eles comecem a entender no reino quem é a pessoa que eles se unirão, Pai. Os solteiros. Porque é necessário muitos aqui, Pai. É necessário. Eu os abençoo no reino, Pai. Está feito. Amém? E a outra morte que você passa é que a sua mulher te mata depois. A tua quarta morte é o casamento, morreu. Pronto, agora não vive mais para mim, vive mais para outro. E é verdade mesmo, cara. A tua outra morte é o casamento. Tu não vive mais para você, tu vive para a mulher vive para você. Um vive para o outro, incrível que pareça. Pronto, essa é a quarta morte, você não sabia não, foi revelamento. Você já viu uma igreja tão feliz dessa aqui? Amém? Então, ó, você viu as 3 mortes que eu te falei? Eu podia abrir até versículo bíblico muito mais do que eu já abri para vocês aqui. Fala, primeiro o diabo matou no pecado. Fala, a segunda, Jesus me matou para o pecado. Fala, e a terceira, eu me mato. Aí é você que tem que se matar. Essa é o grande dilema. É a mais difícil. Incrível que pareça, mas esta é a mais difícil, não é verdade? É verdade mesmo. O morte difícil, Senhor, porque o Senhor não completou logo tudo. Não é verdade, pastor Moisés? Cara, morrer para nossa vontade, para nós mesmos, por isso que é um sacrifício, uma cruz. E todo dia tem que carregar, porque ele sabia que demoraria tempo se se matar. Então você todo dia tem que carregar essa cruz até você conseguir. Mas um dia tu vai conseguir. Ah, você está entendendo o mistério. Fala, um dia eu consigo crucificar essa carne. É sério, tem uma hora você vai vencer a dimensão do velho Adão. Você tem que matar o velho Adão. Para que o novo entre, tome e complete você. Então, matar o velho Adão, a velha imagem de Adão. Nós estamos tirando uma velha imagem. Incrível que pareça, de fato, é assim. Aí na minha experiência com vocês, lá naquela dimensão, vocês estavam tudo aqui incendiados, começavam aqueles homens, o rosto de vocês eram transformados. Eu ficava na frente do rosto de vocês com um cajado na mão. Tinha muitos de vocês lá. Eu ficava muito sério. E eu começava a falar igual águia. Uau! Uau! E vocês... Uau! Daqui a pouco, no pico do monte do lado de cá, aparecia. E nós estamos nessa luta. Infelizmente. Temos que vigiar. Aparecia uma das maiores feiticeiras do mundo. Eu já estou dias avisando de madrugada, orando com algumas pessoas, alguns turnos, eu entro e falo, orem junto comigo e orem pela minha vida e minha família. Eu estou correndo risco de morte. Todos os dias. O bispo Douglas de carro viu comigo como é que a coisa é séria. A gente vindo na estrada para cá, para São Paulo, falei assim, ó, toma cuidado que eu vi o Beelzebub descendo e fazendo um acidente de carro, parando algo. E estamos indo. Porque ao mesmo tempo estava meio cochilando, acordando, e estava dirigindo, e falou que o trânsito foi pesado. Falei, fica ligado que ele está aqui ainda, lutando. Daqui a pouco eu desceu mais 3 junto com ele. E ficava lutando nas dimensões espirituais na estrada. Daqui a pouco chega um ponto e parou. Paramos o carro. Tinha acontecido um acidente à frente.
fez bater um carro. E eu tinha visto ele fazendo bater um carro. E bateu um carro. Aí ficamos parados. Ficamos parados um bom tempo. Aí nisso, eu comecei junto, falei para eles, ora em línguas. Vamos acessar. Estou acessando. Daqui a pouco eu vejo o caminho sendo arrastado na minha frente. Na estrada, arrastando. Comecei a entrar em espírito. Se eu libero os anjos agora aqui dentro dessa estrada agora. Ele viu a experiência. Eu falei assim, estou vendo abrindo um caminho. Eu falei assim, se prepara que a unção. Aí daqui a pouco eu falei assim, o anjo está descendo a unção de revestimento sobre a gente agora, de fortalecimento. O guardião desceu do céu e falou assim, recebam a unção de fortalecimento. Todo mundo dentro do carro. Começou a unção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Em poucos minutos. Tudo se abriu. Tudo se abriu. Quando a gente sai, tinha 2 caminhões na frente parados ainda. O carro estava batido. A gente entra na frente, não dava nem para ver, tinha uns caminhões assim. Não tinha trânsito nenhum. A gente parada ali. Trânsito, não tinha nada na frente. Só um acidente de carro, um batido do lado do outro assim. Toda a pista livre, não tinha nada. E havia 2 caminhões nos impedindo na nossa frente e o carro batido na frente. E na frente não tinha mais nada. Os caras dormiram. Só quando eu entrei no poder, a estrada abriu tudo para a gente. Eu falei, bispo, eu vi ele ficando para trás, o Espírito, agora podemos ir. E vamos em paz até no Rio. Vocês estão me entendendo? Então, todos os dias estou andando, eu corro risco. O caminhão, ele viu isso, eu passando. O caminhão me fechando depois o ônibus, tentando me esmagar meu carro. Só que não tem medo, eu tenho ousadia, eu passo. Então, já não tenho mais uma vida. Eu marquei esse encontro por causa de um propósito. Esse é mês que vem. Vocês vão descobrir. O avivamento está aqui. Essa foi a grande promessa que Deus me fez. Anos atrás, o Senhor me levou em espírito, mas eu vou falar de morte. Estou falando de morte, fica ligado. No assunto que eu estou tratando com vocês. Antes disso aqui ser construído. Eu não sabia nem que isso aqui seria construído. Seria aqui ainda. E o Senhor me levou em espírito. No ano que começou a obra aqui. Um ano antes, eu não lembro. Não sei dizer especificamente. Aí, o Senhor me levou para o céu. Eu me encontrei a minha imagem em Cristo celestial. É uma mescla, a sua imagem é uma mescla entre o rosto dele e o seu rosto. Eu tive essa experiência esses dias de ver a imagem e a semelhança dele em mim. Eu vi Jesus na minha frente. É como se o meu rosto estivesse misturado com o rosto dele. E quando eu olhava, eu via as marcas do sofrimento de Cristo no rosto dele. Eu vi parte do meu rosto no rosto dele. E o rosto dele. Jesus não tem uma imagem única. Tanto é quando ele ressuscita, ele está à beira do mar, ele fez o peixe e o pão para os apóstolos. Eles mergulham no mar, vai até ele. E ninguém perguntou, porque eles sabiam que era ele. Eles tinham que crer. Mas porque o rosto não era um rosto comum como eles viam antes. Então Jesus não tem uma imagem única. Então se você vê Jesus mesmo, algo parecido com o seu próprio rosto, você vai ver nele. Então, pessoas veem Jesus em vários outros países e lugares de formas diferentes. João teve 8 visões de Jesus diferentes. Jesus como Cordeiro, como Alfa e Ômega, como Filho do Homem, como Cordeiro de Deus, como Leão da tribo de Judá, como o Altíssimo e Soberano, como aquele que está sentado no trono. 8 visões diferentes João teve de Jesus em Apocalipse. Então, o reino de Deus, ele tem formas tão profundas, tão gloriosas, porque é um reino de glória eterno, soberano. Vocês vão aprender a acessar, vocês todos vão acessar em dimensões lindas. Está chegando para vocês. O avivamento está chegando. A elevação de vocês começa esse ano. Vocês serão extremamente abençoados e protegidos. Uma das maiores proteções que Deus me dará nos tempos de grande conflito e guerras vai ser aqui no estado do Rio de Janeiro. Se prepara que vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver o que vai acontecer. Então, para vocês entrarem em lugares mais profundos e manter isso, vai
ser uma morte, vai custar para vocês. É uma morte. É uma morte diária. Como diz o livro de Romanos capítulo 8, todos os dias somos levados ao matadouro, como ovelhas mudas. Somos levados todos os dias. Então não adianta vocês fugir disso. Todos os dias. Vai ter que ter uma crucificação, vai ter que ter uma morte para você. Você tem que entrar na carne. Você leva ela para a dimensão da mortificação da morte. Senão não é possível que habite em você e a plenitude venha do Espírito. Vocês têm uma vida no Espírito. Vocês têm que entrar mais profundo no desígnio celestial de vocês. Não fique tão preocupado com as coisas terrenas. Esse tempo agora está tudo incerto. Está muito perigoso. O Senhor dará socorro, o Senhor proverá para vocês. Lute pela sua provisão. Faça as coisas que têm que ser feitas. Mas as grandes mudanças e as glórias eternas, elas vão vir para vocês. Creiam nisso. Olha só, o meu exemplo. Eu fiquei esperando em Deus num lugar 14 anos. Se eu for somar desde os 17, são 18 anos. Esperando em Deus. Eu fiquei, para mim começar o primeiro templo aqui. Esperando, andando a pé. Bicicleta. Sofrendo. Comendo o básico que eu tinha. E quando Deus me deu o ministério, já tinha uma força, uma potência sobre mim tremenda. Eu podia entrar pelo caminho do engano, eu podia me promover, eu podia fazer conferência, eu podia fazer qualquer coisa. Mas eu só comecei a fazer num tempo determinado de Deus certo. Quando chegou meus 24 anos em diante. Com família, minha família era minhas ovelhinhas, meu pai, minha mãe, minha casa, família. Aí Deus começou a me levar para a Europa, para ministrar na Europa. Ministrei, viajava, ministrava nas igrejas, fazia. Deus ia me levando. Mas Ele me trazia, às vezes eu ficava 6 meses ou mais, escondido, em cima de um púlpito, numa igrejinha, escondido na casa dos meus pais, orando, esperando em Deus ali. Então eu fiquei muitos anos nessa dimensão. Fiquei escondido num quarto de oração, em cima de um púlpito, fiquei escondido no meio do mato. Aí Deus me tirou. Agora Ele me trouxe para a guerra. Só que agora começa o meu desígnio. Uma outra dimensão do meu desígnio já começou. Eu estou com um temor muito sério. Um temor e um tremor. Eu nunca senti isso que eu estou sentindo agora, do jeito que eu estou sentindo. A sensação é quase medo, mas não é medo. Eu não estou com medo. Mas há um tremor aqui dentro. Eu estou com um tremor. Por causa do peso do que me foi revelado, o grande segredo me foi revelado esses dias. Então o Senhor falou assim, agora em diante vai ser isso. Você vai levantar uma geração agora, vai ser isso, vai ser isso, vai ser isso. Se prepara. Então, eu estou ministrando vocês aqui, repara como flui aqui dentro. O Senhor está com vocês no Rio de Janeiro. Porque se conservou uma qualidade de fé que eu recebi, eu implantei aqui. Ela ficou. Deus colocou homens, pessoas que conservaram. E essas pessoas não é só os bispos e os pastores, não. É a senhora. Senhora, você ficou. Você herdou. O Senhor herdou. Vocês são guardiões. Queiram ou não, vocês estão sendo vistos. Queiram ou não, vocês querem saber, por mais pequeno que vocês sejam. Os que entraram ali se pegaram. Tem um povo bom e maduro aqui dentro. Que querem essa verdade, que querem esse coração, que querem uma família. Nós não estamos mais em busca de vaidades. Estamos em busca de um verdadeiro propósito, a nossa proteção, a nossa salvação e esse avivamento. Então, eu já cortei e a pessoa não perceberam o que eu fiz. Eu já estou pregando desde o ano passado isso. Não fique encantado com o ministério, esqueçam. A era agora é a era do fogo. Você vai ver os meus membros mais simples aqui, ó, cheio do poder de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Ever, Robert, ele não era pastor, não era evangelista, não era nada. Ele era um jovem de 18 anos de idade. Acabou, o avivamento de Gales explodiu, pegou um ano, o país inteiro. Foi o suficiente
para tocar várias nações do mundo e ser falado até o dia de hoje, em um ano. Então vocês veem o que Deus é capaz de fazer quando cair o avivamento? O que Ele vai fazer em poucos anos, em um ano? Agora você imagina que aquilo ali era só, olha só, o avivamento de Gales, o avivamento da Rua Azusa. Eu vou te falar os outros avivamentos que teve. Era só colocando um alicerce. Nós estamos em cima, construindo algo muito maior. A mentalidade da geração hoje é muito mais avançada até que a deles. Nós conhecemos e temos acesso, entendimentos que Deus vai poder nos usar em dimensões tão extraordinárias, porque já foi colocado o fundamento em você. Então, quando cair a glória do avivamento, o depósito, ele faz assim, bum, tudo que Deus me colocou em depósito, os anos que eu fiquei escondido, Ele derramou fogo sobre mim. Fogo por causa do fundamento. Então eu tinha uma fé, eu tinha dimensões, ensinos e coisas em mim, que quando Deus começou a me usar na terra, foi poderoso, foi glorioso, uma explosão na minha vida. Vocês estão me entendendo? Então o fundamento foi colocado. Então qualquer momento vai descer o fogo em você. Você será subitamente tomado por Deus. E você vai saber o que fazer. Você saberá o que fazer. Agora, só que esta era é totalmente diferente. Nós não somos mais a mesma raça. Não temos mais o mesmo tipo de fé do passado. Nós não somos mais a geração do passado. Eu sou um novo tipo de profeta no Brasil. Não existe igual. Você sabe muito bem disso. Não existe igual. Por quê? Porque muitos que não entraram na porta. Só que através da minha linhagem espiritual, você só vai entender e valorizar quando Deus me entregar a massa no Brasil inteiro. Bem-aventurado o que houve agora. Bem-aventurado o que me ouviu lá na favela. Já está acontecendo, irmãos. É porque eu entrei no caminho da simplicidade. Eu não estou mostrando para vocês, vocês não sabem nem da metade do que está acontecendo. A influência que isso já está. Só que estamos assim, ó, quietos. Deus vai fazer. Ele está fazendo, Ele vai mostrar e vai fazer. Continuamos na simplicidade. Continuamos gerando algo tão grande. Eu estou continuando gerando a mesma glória, com mais força ainda. Então, eu volto para o Rio de novo. Daqui a pouco eu estou com vocês de volta morando aqui. Mas para viver uma grande promessa. A maior promessa do que Ele me anunciou está no estado do Rio de Janeiro. Houve uma grande conferência, estava aquele Roberto Robotella, os grandes homens conhecidos dos Estados Unidos, e falaram assim, ó, sairá do Rio de Janeiro o avivamento do Brasil. A unção de Elias é o avivamento do Brasil, vai sair do Rio de Janeiro. Vocês estão me entendendo? Há algo muito glorioso comigo em São Paulo, está sentado lá. Muito poderoso comigo lá. Você não faz noção do tamanho, da potência do que está comigo em São Paulo. A operação de Deus em São Paulo comigo. Mas aqui, há coisas extraordinárias. Que eu não sei o que vai acontecer quando eu voltar para cá. Mas eu sei que é o início de um avivamento. Eu sei, eu vou contar para vocês, talvez nessa conferência ou mês que vem. Só que agora eu já estou sabido. Mais do que antes. Mais do que antes, porque eu fui visitado na terra pelo Senhor. Um dia que Deus me visitou esses dias atrás, só vou contar isso com clareza depois para vocês depois. Naquela madrugada, eu passei horas, aquela coisa toda aconteceu comigo, eu só vou falar depois para vocês. Naquele mesmo dia, às 9 horas da manhã, o apóstolo Davi Rebolo entrou em contato comigo. Preciso falar com você. Começamos a conversar. Eu falei, filho, preciso orar aqui agora. Ele começou a falar uma língua, no telefone. Depois ele parou de falar aquelas línguas. E eu comecei a interpretar quando ele começou a falar. Eu comecei a sentir já aquele negócio. Aí ele parou. Parecia que a ligação tinha até caído. Ele ficou totalmente mudo. Não sei se foi 1 minuto, 2 minutos depois, eu não sei. Ele, filho, não fui eu que falei, meu espírito.
estava orando diante do Altíssimo pela sua vida. E aquele anjo falava com o Altíssimo sobre você. E eu falei as línguas que ele estava falando. E esta é a interpretação. Começou a interpretar. Quando ele começou a interpretar, eu entrei na dimensão. Ele exatamente estava conversando comigo na madrugada. E 3 coisas que ele falou, foi 3 coisas que eu falei com o Altíssimo na madrugada. Ele já sabe que está conosco o avivamento. Então, não vou falar, só vou falar depois no evento as coisas. Daquilo ali para cá agora, a coisa está séria. E quando eu ensino para vocês que vocês vão transfigurar, você não acredita. Eu estou transfigurado. A forma é súbita, rápida. A força da glória. Você canta que essas serão as glórias dos últimos dias. E ele faz. Eu peguei no Salmo 104 e ele peguei no hebraico para ensinar, e vou ensinar isso para vocês de novo, que é necessário continuar ensinando isso para vocês. E faz azar. O mesmo verbo que ele usou. O mesmo verbo usado quando Deus formou o homem do pó da terra, azar. Verbo fazer. Criar. Ele cria, ele faz dos seus ministros labaredas de fogo. E o mais interessante é que a palavra labareda é uma palavra. A palavra fogo é outra palavra. E faz, verbo fazer, asa, ele cria, ele forma vocês no fogo. Labareda de fogo, a palavra labareda em hebraico, como é que é? Não sei se é Ézer, agora eu não lembro. Uma tocha. Aí agora você tem o quê? A palavra labareda, que já é uma labareda, que você pensa uma tocha, um clarão, ok? Mas por que ainda coloca o verbo, ainda coloca o fogo? Qual que é o verbo fazer asa? E depois você vê 2 palavras, labareda e fogo. Só no hebraico. E quem tem a revelação sabe o que é isso. Porque a palavra fogo, yash, acho que é essa a pronúncia. Essa palavra, ela está dentro do tetagrama Yahweh. É uma das letras que compõe o nome de Yahweh. Fogo. Só que aquela palavrinha ali só representa fogo espiritual. O labareda é como se fosse um fogo, uma labareda de fogo. É um tipo de fogo. Só que o fogo, depois que ele fala, ele faz uma labareda de fogo, é um outro fogo. Está dizendo que a natureza humana, ela vai ter uma forma de fogo vívido espiritual. É isso. É isso. Então, vocês estão recebendo, herdando o fogo de um profeta de Deus. Um dia eu fui levado em espírito, o arcanjo, um anjo falou para mim, eu vi no céu, eu vi o Senhor no trono, eu vi uma grande águia, e o Altíssimo falar comigo assim, esta águia clamará dentro de ti, ela entrou dentro de mim. A minha forma de águia, a minha forma de leão, mas de águia, é de guerreiro. São formas. Se transfigura em fogo. Esse é o fogo que está sobre mim. Esse é o fogo que eu estou implantando em vocês, eu estou transferindo. Vocês vão começar a andar comigo em outro nível. Vocês não vão ter mais tempo para muita coisa na terra, não. Não vai ter mais tempo para as fraquezas humanas roubar vocês. Vocês vão ter que decidir ser discípulos de verdade. Eu estou numa dimensão de paternidade, de autoridade para gerar discípulo na terra que você não faz nem noção. Porque Deus me entregou um mandato, está sobre mim. Agora tu imagina como eu estou sofrendo com isso dentro de mim. Você sabe o que eu estou falando?
E a maior parte eu estou revelando para vocês aqui, ó. Por isso que eu pedi para tirar do ao vivo. Para o meu povo simples, que eu tanto amo aqui do Rio de Janeiro, ó. Porque tu acha que Deus me tirou de criança em São Paulo? Eu morava em São Paulo, nasci em Jundiaí. Vim morar no Rio de Janeiro como criança, dentro de uma favela, para Deus gerar uma força em mim, uma maturidade, uma força, porque eu não tenho medo de traficante, tenho medo de morte, porque quando você nasce, você vive no meio, você se acostuma, você gera algo em você, está aqui, ó. É um tipo de força no sofrimento, na guerra, na luta, para criar uma história de um jovenzinho que vivia subindo monte, andando nas madrugadas, quilômetros e quilômetros, sozinho, no meio das noites para ir para o monte, lá perto da sua casa, lá em cima, sair lá de Mesquita, lá do outro lado, estou falando lá do Sebim, sabe onde é o Sebim? Você imagina, eu andava do Sebim, lá na sua casa, lá em cima da tua casa, lá onde você mora, a pé, anos eu andei a pé, anos. O que Deus estava fazendo? Deus estava formando um homem de Deus com um caráter específico, para mim estar lá em Alphaville hoje, no meio da riqueza lá, e não me corromper, e ter uma autoridade de bater de frente com os tronos lá e trazer fogo para o meio daquela terra. É isso, eles querem, eles ficam tudo me olhando online, essas igrejas. Eles querem fogo, eles querem coisa, mas não querem pagar o preço por isso. Eles estão amarrados à parede de homens, estrutura de homens. Não se amarra a isso, não se prenda a isso. Deus vai nos usar coisa muito maior do que isso aqui. Não se encante. Não se encante com isso. Sabe uma coisa que eu aprendi muito mais na minha vida? Qual é mais difícil? Um cara se corromper, andando de carroça com um jumentinho, ou o cara se corromper andando com um dos melhores carros do ano? Qual é mais difícil de se corromper? O cara que anda de bicicleta ou o cara que anda de carrão? Oi? Dos melhores carros. É mais fácil, né? Sim ou não? Tá. Qual era mais difícil de corromper? Os homens que pregavam nas ruas antigamente, como os grandes apóstolos do passado, nas casas não existiam templos. Ou os homens que estão hoje dentro dos templos, os grandes templos. Qual é mais difícil de corromper? Qual é mais fácil de corromper? Os grandes templos. Isso. Os evangelistas levavam até tenda, pregavam nas tendas, não existia nem templos, não tinha nem isso aqui, correto? Sim ou não? Tá, agora tu pensa comigo. Tu imagina agora eu ter um caráter dos homens que andavam a pé e andavam de carroça, com tudo que eu tenho hoje. Qual o maior galardão que tem? Qual é mais difícil para mim? Pregar o evangelho hoje aqui nesses tempos, com toda a luxúria e tudo que nós vemos no mundo hoje, toda a riqueza com tudo isso, ou os que andavam a pé? Meu filho, eu preferia 1000 vezes andar a pé. Queria eu ter nascido na época deles lá, eu não teria tanta demanda, tanta coisa hoje para ficar combatendo luzinha em parede, sistemezinho de entretenimento. Agora você imagina o galardão também que eu não carrego na minha vida, por não me amarrar isso aqui e ter um carro, não fazer do meu carro mais importante que vocês. Isso não me interessa, não me importa. Deus me dá todo ano um carro novo, sempre Ele me dá, sempre me dá. Sabe para quê também? Fala para quê? Para quê? Para mim entrar e provar para Satanás que o homem não se corrompe com aquelas coisas na terra. Eu dou muito mais para o pobre do que eu dou para mim. Eu dou muito mais para vocês. Vocês estão me entendendo que tem coisas que geram testemunhos gloriosos, certas dimensões eu vou ter na terra, que muitos dos grandes avivamentos não tiveram? Você entende o que pode acontecer conosco? Porque a nossa abnegação é muito maior do que a deles. Você imagina para a gente ter uma vida integral de oração hoje? Fala para mim. Fala para mim se é fácil, com toda a internet, distração de celular, iPhone, com tudo, mídia social. Não, é muito sistema, os homens estão presos, amarrados. Não, e a pressão financeira hoje, fala para mim. E a guerra que nós temos hoje, irmão, a imoralidade de hoje, a perversidade de hoje, irmãos. Tu acha que é fácil um homem de Deus estar de pé nesta era? Você acha que é fácil? Os casamentos hoje é de papel, rasga, a pessoa rasga, o contrato vai embora. Hoje as coisas é descartável, quer sei lá, pega outro. Hoje as coisas não têm muito valor, você sabe muito bem o que eu estou falando para vocês. Hoje o ser humano, eles não se dão mais valor um ao outro como se davam antes. Vocês sabem muito bem que eu estou falando isso hoje. Hoje, você sabe muito bem que eu vou te falar aqui agora. As pessoas valorizam muito mais o culto, as paredes, a estrutura, o microfone, o status que o homem tem, o sistema que eles têm, a informática que eles têm, o que eles têm, mas as pessoas estão morrendo na igreja. O pobre não tem mais valor dentro de uma igreja.
Meu filho, peraí, presta atenção que eu estou falando com vocês. Gente, eu já conheci grandes homens de Deus. Eu jovem, conheci muitos homens de Deus. Eu conheci coisas grandes. Eu fui nesses eventos, eu conheci quando era jovenzinho. Olha o que vocês têm. Eu nunca vi um homem ministrar assim como ministro em vocês e amar assim. Eu vi só em cima do altar, quem dava muito dinheiro, só para ministrar tem que ter muito dinheiro, só dinheiro, dinheiro. E olha lá, era raro um homem descer e tocar assim, sabe? Tem que ser muito, muito, muito educado, muito coisa, sei lá, muito homem, muito terra. As pessoas que recebiam estavam contentes com isso e parecia que era grande coisa. Eu estive lá. Eu falei, eu ficava de frente a frente com aqueles homens. Eles nem se preocupavam em colocar a mão na minha cabeça. A não ser como Deus ordenava. E olhe lá. Eu unjo vocês com óleo. Caraca, eu taco água, eu unjo óleo, eu chuto você, eu dou soco em você. Fala, avivamento. Fala, avivamento. E outra para você. Você vai sentir ponto de pô, vai sentir. Você vai sentir falta dos carioca. Eles vão sentir falta do Senhor também. Ó, vocês vão orando aí, Senhor. Quando o bispo sair, traz o apóstolo. E eu estou orando para mim vir para a temporada. Não vou vir para ficar só com você aqui dentro, não. Já vai vir para construir um monte lá em cima. Tabernáculo, 24%. Bom, eu quero viver isso. Alguém quer viver essa loucura comigo? Antes de você bater bola, olha só. Você quer ser chamado do povo mais louco do Brasil? Vocês querem esse título com vocês? Mas pelo menos estão vivendo um avivamento. Eles vão ter que sair do palácio deles para vir aqui. Vão ter que vir. Quando Deus encontra um homem na terra e um povo, que ele pode manifestar-se e trabalhar livre, com ordem, com glória, com uma fé genuína, uma fé sacrificada. Essa é a verdadeira fé, aquela que está queimando em sacrifício para Ele. Porque eu gerei uma fé em muito tempo da minha vida, que eu não tinha que comer direito, não tinha nada. Mas eu estava lá queimando fé para Ele, com obediência para Ele. E olha que Deus dará muito a vocês, hein? Deus fará coisa grande na vida de vocês. E essas coisas que eu estou falando aqui, hoje é para vocês. Para vocês. Eu quero que vocês abram o coração para voltar ao primeiro amor. Abra o coração, porque você já tem recebido muitas coisas. Mas elas só criaram uma estrutura para você suportar o que está por vir. Está sendo injetado na fraqueza da sua carne e da força dele. Está chegando a hora. Ele te pega. É isso que vai acontecer. Nossa unidade, nosso tabernáculo, tudo em nós vai ser pleno. Vai ser organizado. Mas eu quero que vocês reconheçam uma coisa na terra. Reconheça o que eu vou falar para vocês. Vocês sabem muito bem. Essa múltipla forma e essa graça, esse design que Deus entregou a nós. Você sabe que isso foi gerado diretamente do trono sobre nossa vida aqui. Você sabe que isso não é normal na terra. Eles estão falando do apóstolo lá fora. Os grandes estão falando. Cara, eles estão lá, eles vão lá no meu story, no meu Facebook, no meu Instagram. Eles estão me olhando. Eles sabem. Mas eu quero saber, você sabe? Você já está sabendo? Vocês já estão vendo o Espírito que está chegando fogo, o avivamento? Vocês não sabem não? Vocês já era para estar sabendo. Vocês foram designados para isso. Vocês vão começar a ver. Vocês têm que crer. Eu estou falando para vocês, estou em chama aqui, ó. Eu estava falando de anos atrás, que Deus me arrebatou, me trouxe espírito, eu estava aqui em cima. Chorando. Eu falava assim, não posso nem mais levantar do chão. As angústias, as dores de Cristo, a grande colheita de almas já estava acontecendo conosco. Agora,
Você consegue imaginar o preço que está acontecendo comigo na terra? Se eu pudesse ter tempo, eu iria na casa de você, tomar um cafezinho com vocês, sentava com vocês. Mas fases da minha vida já passaram. Eu não sou mais o mesmo Robson de antes. Eu já estou em outra fase de vida. Eu tinha uma visão assim, ó, essa noite, essa manhãzinha, bem de manhã, antes de eu acordar. Eu via como se fosse um teste com muitos de vocês. Eu via pessoas de Belo Horizonte, do Rio, de vários lugares. Todo mundo sentado no mesmo lugar e falou assim. Aí eu aparecendo avaliando as pessoas. Aí como se falasse uma voz assim, vamos lá. Aí testava a maturidade das pessoas. Aí muitos estavam na emoção. E os que estavam no espírito seguiam em frente com o coração, estava tudo preparado. Mas os que estavam na emoção ficavam tipo assim, chorando, oh, apóstolo, não me liga, apóstolo, não vem aqui. Eu vi, diante de Deus, isso aqui, estou falando com vocês. Vamos falar assim, está reprovada. Até quando vai ficar nisso? Vai ficar na infantilidade até quando? Paulo fala para Colossenses, vocês que ainda não viram o meu rosto, presencialmente nunca viram a minha face. Eu estou contente com vocês, porque em espírito estou no meio de vocês, vendo a ordem de vocês. Sabe que autoridade é essa? Sabe quanto custou na minha vida? Quanta disciplina do céu e dos anjos eu tomei na terra para me andar assim ajustado. Você imagina isso, irmão? Você acha que era fácil? Cada ano, os anos foram passando, aqueles mesmos guardiões, eles foram aparecendo, aparecia por etapa para mim, dava algo embora. Depois aparecia, falava, sumia. Está chegando um tempo que nós vamos ficar na terra com você. Você não vai ter mais vida para você. Isso é sério. Eu não posso falar tanto. Mas hoje eu quero preparar vocês, falar com vocês assim, ministrar vocês, me alegrar um pouco com vocês aqui. Mas o que está vindo é muito grande. Não se preocupem, que não vai, nesse fogo vai acontecer aqui. Não é mais apóstolo Robson, não é mais Robson, não é mais profeta, não é mais nada disso. Nós vamos ser um. Eu não estou interessado nisso. Eu não me importo se a pessoa te chama, deixa eu chamar mais, eu não estou mais nisso. Já entendi os últimos dias da terra. Eu já entendi. Avivamento, esse nível, não existe ministério humano que traz isso para a terra. Não existe um profeta, não existe apóstolo ali. É a glória dele, existe. Ali é os filhos de Deus, os filhos. Jesus era filho de Deus, trouxe a glória, a glória, a glória. É isso que estou importando agora. Respeitamos as ordens, as autoridades, não vai deixar de existir, respeitar. Mas eu quero que você esteja comigo, no coração. Queria eu que muitos que vocês aqui suportaram, pastores que estavam aqui, tirei. Fica isso aí, é isso aí. Isso é um testemunho que vocês estão dando para o reino. Vocês serão muito abençoados. Queria eu, Deus me tirasse de apóstolo, me sentasse aí, ó, só para beber. Queria eu. Eu já falei várias vezes que Ele me tira. Me tira. Senhor, me permita tirar da internet, me permita, me permita, me permita. Não, 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 não. Falei, Senhor, eu não quero. Eu não quero. Eu estou anos falando, Senhor. Ele vai falando, você vai ser conhecido assim, assim, assim. É eu que estou fazendo e pronto. Mas depois que a gente atinge certos lugares, as certas coisas não importam mais. John Wesley era John Wesley. Você nunca viu chamado pastor Wesley? Apóstolo, profeta John Wesley. John Wesley. Não importava para ele. Porque eles estavam num fogo de avivamento. Mas Deus falou para mim, a tua geração, vocês são ainda muito mal educados. Vocês têm que respeitar a ordem. Eu vou restaurar a ordem de pai a filhos e filhos aos pais nos últimos dias. Vocês serão irmãos, filhos. Eu vou te dar filhos, você vai ser chamado de pai. Hoje o que mais as pessoas me chamam não é de apóstolo mais, é de pai. E elas são muito abençoadas por isso, porque eu entendi o acesso a isso. Se você não sabe, quando eu falo com o apóstolo Davi Rebolo, eu só falo apóstolo aqui. Eu não chamo ele, não chamo de apóstolo, nem chamo de profeta. Nada disso, não existe. Eu não consigo chamar ele assim. Eu chamo de pai.
está me ajudando como? Ele é um intercessor. Deus me colocou ali para me fazer algo aqui em mim, ó, porque era tão grande, Deus ia fazer. Eu falei assim, ó, você não é eu não quero você com autossuficiência. Você vai ter que honrar outro, vai ter que fazer por de outro. Eu não quero que você caia, como muitos caíram na independência, achando que pode tudo. O Senhor falou assim, quero que você aprenda e conquiste testemunho diante de mim, honrando um homem na terra. Dê testemunho, porque através de você será feito assim, 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 assim. Então eu sei o que eu carrego. E eu sei o tipo de fogo que eu tenho na terra. E a multiforme graça e operações sobrenaturais que Deus tem dado comigo, me dado na terra. Então quando Ele quer fazer milagres, maravilhas, Ele faz. Quando Ele quer trazer fogo, é fogo. Rios, é rios. É isso que vocês têm sido abençoados. Por enquanto, vocês estão lutando ainda com a fraqueza da carne em certos níveis. Porque vocês ainda estão subindo para o Gólgota. Gólgota é uma porta para a dimensão da eternidade. É um lugar alto em espírito que você vai morrendo para vocês. O seu sofrimento de hoje estão se transformando em glória e testemunhos para a eternidade e para o seu amanhã. Faz parte. Se eu fugisse dos meus sofrimentos, eu não geraria, Deus não poderia gerar em mim a unção que gerou em mim hoje. Se eu fugisse da chuva, os trovões, quando eu ficava no monte acampado, subia sozinho de madrugada no meio do escuro, se eu fugisse daqueles tempos que eu ficava lá sozinho, anos da minha vida lá, eu não teria um testemunho que eu tenho hoje. E uma vez que você gerou um testemunho, nunca mais se apaga diante dele. Você sabe que é nunca mais? Você sabe que você passa uma temporada sacrificando, você passa 2, 3 anos da tua vida ali com ele, você está gerando. Mas depois que ele te tira daquela temporada para começar a cumprir promessa, você vai estar, olha, vivendo tantas coisas, mas o testemunho está te sustentando, te protegendo, e ele está lá com você e fala assim, ó, ela gerou Satanás, ela tem testemunho, você não toca aqui, porque ela passou aqui. Se fosse para o diabo tocar e me destruir, ele me destrói a qualquer momento, a hora que ele quiser. Mas porque o Altíssimo me brindou, me guardou, debaixo da sombra do Onipotente. Ele não pode me matar, mas eu tenho que vigiar. Ele já mata qualquer um que ele quisesse. Eu conheci certas coisas que eu não quero que um ser humano normal passe por isso. É assombroso. Assombroso. Por muitos anos suportando essa pressão mentalmente, a meu psique, minhas emoções, meu lado humano teve que suportar anos isso. Ver coisas que os olhos humanos não querem ver. E ficar ali, ó, lutando horas e horas no reino do Espírito contra aquilo ali. Que são coisas que não estão nesse mundo aqui terreno. É horrível. Porque eu tenho autoridade de libertar e ministrar vocês. Porque eu suportei. E vocês estão suportando, estão gerando testemunho. Qual o nome da senhora? Eu falei esses dias para o bispo Douglas, ele me levou um espírito para te ver. Eu te vi. Você nem conversa comigo direito, a gente vê aqui, mas eu sei quem você é no espírito. Porque o Altíssimo falou de você. Ele me leva para ver dentro das regionais quem é quem. Quem é quem. Quem ele vai trazer algo novo e vai trazer um fogo. E vai levantar essas pessoas na terra. Então qual é o mais importante? Não é estar sentado ali ou pregando aqui com o microfone. Eu sentava como jovem no meio do povo, no meio dos jovens, cheio do fogo do Espírito. Levantava profetizando. Eu ficava rodando no poder no meio dos jovens, assim, meus 18 anos, eu lembro disso até hoje. A Monique sabe, ela não está aqui não, vou cuidar das crianças. Eu ficava sentado do grupo do jovem aqui, o pastor ali, o ministério cheio, vigília, um galpão lotado. Estou falando de mais de 600 pessoas lá dentro. Lotava a rua, lotava dentro, lotava fora. Não sei se você lembra na sua época do Manto que Desce, você já ouviu falar dessa igreja, da Jacutinga, do pastor Samuel Silva? Você já ouviu na época falar dele? A igreja amarela? Você lembra? Você já passou lá em frente ou não? Chegou a passar? Já conheceu? Da antiga ele era muito doido, né? Vigilão lá, na época que estava explodindo, que até os pregadores do Gideão, o Júlio Trovão pregar lá. Eu ficava lá no meio dos jovens sentado aqui, ó. Poder, começava a dançar no poder. Aí ficava com a mãozinha assim.
aqui, pá, 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 as pessoas caindo no poder, eu subi em cima, pá, 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 pá. Todo mundo caindo no poder, onde eu passava, eles colocam o povo para rodar no poder, eu colocava a mão e manifestava o demônio. Você entende isso? Elas gostam de beber do Espírito. Você pode beber também. Aqui é alegre. Aí você imagina. Você sabe que eu peguei pesado nisso aqui. Vocês me conhecem aqui do início aqui. A gente pegava pesado aqui. Até mandava embora da igreja, mandava. Você está fazendo o que? Vai embora da igreja. Mas, rapaz, eu estava sendo gerado algo tão forte. Aí chega na minha vida, aí Deus me dá um testemunho na terra. Você vai, o anjo do Kennedy Reagan vai andar com você, que andou com ele nos Estados Unidos. E simplesmente começou a acontecer, ele se moveu. Pô. É verdade ou não é? Tá, vocês estão vendo aí. Vocês estão me entendendo isso? E eu ainda estou me adaptando, estou aprendendo a trabalhar nessa dimensão. Você me entende isso? Então, o que acontece isso? Essas glórias são rios de alegria, plenitudes. Eu nunca vi tanta cura, eu nunca vi tanta libertação que essa unção traz para vocês. Eu sinto fogo, ó. Os que estão na ponta sempre dão certo, né? Você está pegando ele agora, né? Já que eu ministrei a palavra, eu estou liberando vocês, tá? Vocês estão liberados, hein? 10h35. Fica de pé, louvando o Senhor Jesus. Viu, Moisés? Porque eu passei tanto preço na vida. Queria... Mas nós vamos ter que se adaptar, porque os últimos dias agora, meu filho, você vai entrar aqui dentro, não vai nem querer sair dentro da igreja. Somente quando começar a jorrar interruptamente, não parar mais. Ó, e quando montar um monte. Muito fogo. Camille, vem cá. Você cresceu. Tá queimando. Tô sentindo também, tô sentindo. Pega fogo sobre vocês.